19 horas e 45 minutos, hora oficial do Brasil. Boa noite. Nós começamos essa edição do SBT Brasil com o afastamento do prefeito de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Ele é alvo de uma investigação que apura um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na prefeitura da quarta cidade mais populosa do estado. Mais de 3.200.000 reais, além de dólares e euros, foram apreendidos na operação da Polícia Federal e do Ministério Público de São Paulo. No topo do esquema de corrupção, segundo a Polícia Federal, está o prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima, do Podemos. O prefeito foi afastado do cargo pelo período de 1 ano, que poderá ser prorrogado por ordem da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. A pedido do Ministério Público de São Paulo, o TJ determinou ainda que Marcelo Lima use tornozeleira eletrônica, além de não poder sair de casa à noite, nem aos finais de semana, nem se ausentar da cidade sem autorização judicial. A vice-prefeita Jéssica Cormick, do Avante, assumiu o cargo. Ela é sargento da PM paulista. A investigação da Polícia Federal descobriu um suposto esquema de corrupção e pagamento de propina em contratos da Prefeitura de São Bernardo do Campo nas áreas da saúde, obras e manutenção. Os operadores pagavam até as contas do prefeito, da mulher e das filhas dele. Tudo começou em julho, quando a PF apreendeu mais de 12 milhões de reais e 156 mil dólares em dinheiro com o servidor público Paulo Irã, que teve a prisão decretada e está foragido. Ele é assessor do deputado estadual Rodrigo Moraes, do PL. Paulo Irã é apontado pela Polícia Federal como o principal operador financeiro da corrupção. A quebra dos sigilos telefônicos mostra que o servidor é suspeito de fazer pagamentos a terceiros a mando do prefeito. Nesta mensagem, Marcelo Lima pediu para o servidor transferir dinheiro para a mulher dele, Rosângela Lima, identificada como Zana. O presidente da Câmara Municipal da cidade, Danilo Lima Ramos, que é primo do prefeito, também foi afastado do cargo. Ari de Oliveira, suplente de vereador do PRTB, também é suspeito de participar do esquema. 2 empresários que têm contratos com a prefeitura e um funcionário da Secretaria de Coordenação Governamental de São Bernardo do Campo também foram presos pela Polícia Federal. A defesa do prefeito Marcelo Lima informou que ainda não recebeu nenhuma intimação oficial. A defesa de Rosângela Lima disse que não vai se pronunciar. O suplente de vereador Ari de Oliveira afirmou que desconhece o motivo de ter o nome citado e que a Polícia Federal apreendeu o celular dele. A Prefeitura de São Bernardo do Campo informou que vai colaborar com todas as informações necessárias com relação ao caso. Em uma rede social, o deputado estadual Rodrigo Moraes disse que determinou a exoneração do assessor citado. A assessoria do presidente da Câmara de São Bernardo do Campo, Danilo Lima Ramos, não se pronunciou. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia. Hoje é quinta-feira, 14 de agosto de 2025. Veja agora os outros destaques desta edição. Moraes pede para presidente da primeira turma do STF marcar julgamento de Bolsonaro por suposto envolvimento com trama golpista. Trump volta ao ataque, afirma que Brasil é péssimo parceiro comercial e apoia Bolsonaro. Lula defende programa Mais Médicos e Cuba depois das críticas dos Estados Unidos. Hoje estão passando necessidade. Estão passando num bloqueio que não há nenhuma razão. Presidente da Câmara pede punição rigorosa de parlamentares que ocuparam plenário no início do mês.
Na série especial, as grandes coberturas do SBT Brasil ao longo dos 20 anos de existência. Os 20 anos do SBT Brasil também foram marcados por denúncias daquilo que está entre os maiores problemas do país, o descaso com a saúde pública. Conectado com você, sintonizado com o mundo, o SBT Brasil está no ar. 17 pessoas foram presas no litoral sul de São Paulo e também em Santa Catarina, suspeitas de cometer o chamado estelionato digital. O grupo aplicava golpes contra sites que vendem produtos pela internet. O dia ainda nem tinha clareado quando a operação começou. Foram necessárias 2 vans da polícia para levar os suspeitos para a capital paulista. Do alto, na chegada ao Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, dava para ter uma dimensão do tamanho do grupo. Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de prisão em 3 cidades da Baixada Santista: Praia Grande, Santos e Guarujá, além de outro em Florianópolis. Segundo a investigação, o grupo se aproveitava de falhas nas políticas de cancelamento de algumas páginas. Durante o golpe, o falso cliente fazia pagamento por Pix e, depois de receber o produto, alegava supostos defeitos. Em seguida, simulavam a devolução, que nunca acontecia, e recebiam um reembolso. A quadrilha tinha também integrantes dentro de transportadoras, o que facilitava o golpe. A página de comércio, então, ficava sem o produto vendido e sem o dinheiro. O que sobrou? Prejuízo, que pode chegar a R$1 milhão. A polícia também investiga possíveis aliciadores e criminosos que atuavam para reinserir os produtos obtidos com o golpe no comércio local. Essa foi apenas a primeira fase da operação, mas a investigação aponta que a quadrilha pode ser muito maior. A gente tem pessoas de idade, tem pessoas com mais de 60 anos, tem jovens, então a gente não consegue estabelecer aí um único perfil. Tem pessoas com passagem por roubo, por tráfico, porte de arma, é uma variedade muito grande. A criminalidade aumentou consideravelmente, essa que é a grande verdade. Uma quadrilha vendia ilegalmente anabolizantes pelas redes sociais no Rio de Janeiro. Os criminosos usavam os correios para fazer a entrega dos produtos e o esquema foi descoberto. Acompanhe. A polícia cumpriu 7 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em Itaguaí, na região metropolitana. Um homem foi preso em flagrante porque os agentes encontraram anabolizantes no carro dele. Questionado, o suspeito chegou a dizer que nem se lembrava qual era a rede social dele, mas indicou pontos de revenda do material que serão investigados, incluindo academias e lojas de suplementos. A quadrilha usava a estrutura dos Correios para comercializar esses produtos ilegalmente. O alerta partiu dos Correios que comunicaram à polícia sobre grandes quantidades de anabolizantes que estavam chegando ao Rio de Janeiro. Os suspeitos compravam pela internet, recebiam em casa e depois revendiam os produtos pelas redes sociais. Até o momento, 7 pessoas foram identificadas no esquema. A suspeita é que a quadrilha opera há pelo menos 4 anos. Os envolvidos podem responder por crimes contra a saúde pública, com penas que chegam a 15 anos de prisão. Quem compra esses produtos também pode ser indiciado pelo mesmo crime. A polícia alertou que substâncias desse tipo, quando utilizadas sem acompanhamento médico e sem comprovação de origem, podem provocar danos irreversíveis ao organismo, como a falência de órgãos vitais e até levar à morte. Essa quadrilha é muito perigosa, até porque consumir esses produtos de forma indiscriminada, sem acompanhamento médico e sem saber a procedência dos produtos, é muito perigoso para a população. Em nota, os Correios disseram que atuam em estreita parceria com as autoridades de segurança e fiscalização para prevenir o envio de itens proibidos por meio do serviço postal e que tem priorizado investimentos em ações preventivas. A polícia encontrou no pátio da casa do influenciador Ítalo Santos, em João Pessoa, brinquedos infantis. Pela primeira vez desde que as denúncias foram feitas, o influenciador se manifestou sobre a suspeita de sexualizar crianças e adolescentes para obter lucro. Nós vamos até João Pessoa trazer a informação ao vivo para você com a repórter Vanessa Brás. Muito boa noite para você, Vanessa. O que o influenciador disse até agora? Conta para a gente.
Oi, César, boa noite para você, boa noite a todos. Ítalo Santos, influenciador paraibano, informou que está em São Paulo há mais de um mês e que disse que não houve nenhuma tentativa de obstrução das investigações do Ministério Público que o denuncia contra exploração sexual de crianças e adolescentes. Inclusive, ele disse que todos os esclarecimentos serão dados nos autos do processo. A polícia esteve na mansão de Ítalo Santos e no local não conseguiu entrar porque estava trancado. Então, os agentes não conseguiram cumprir o mandado de busca e apreensão dentro da residência. Eles ficaram apenas no pátio da casa, onde havia algumas sacolas com objetos de crianças, brinquedos, além de 2 bicicletas. Agora, o que chamou a atenção da polícia é que lá estava funcionando uma máquina de lavar roupa. O influenciador digital paraibano, ele vem sendo investigado desde 2024, quando vizinhos do condomínio o denunciaram. Só que este caso acabou ganhando grande repercussão depois que o youtuber Felca denunciou vídeos em que ele promovia adolescentes em cenas com presença de bebida alcoólica e também danças sensuais. Então acabou ganhando grande repercussão. César. Obrigado pelas informações, Vanessa. Uma ótima noite a você, a todos de João Pessoa, na Paraíba e do Nordeste do nosso país. 10 policiais militares foram presos no Rio de Janeiro por cobrar comerciantes em troca de segurança particular. Como foi a investigação que levou à prisão desses agentes? É a pergunta que todos nós fazemos e é o que o Léo Santana vai responder a partir de agora, direto e ao vivo do Rio de Janeiro para a gente. É com você, Léo. Boa noite. Boa noite, César, e a todos que nos acompanham. De acordo com a denúncia, esses agentes formaram uma organização criminosa que extorquia comerciantes em troca de segurança privada, só que prestada durante o expediente no batalhão. Os PMs presos são todos da ativa e a maioria pertence ao batalhão de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. A taxa cobrada das vítimas era de R$ 100 por semana. Ainda segundo a denúncia, alguns lojistas eram obrigados a pagar propina a mais de um grupo de policiais do mesmo batalhão. Os mandados de prisão e de busca e apreensão também foram cumpridos em outros 3 municípios da Baixada e na zona oeste da capital fluminense. Foram apreendidos rádios de comunicação, pistolas, munição e coletes à prova de balas. No mês passado, a promotoria já havia denunciado outros 9 PMs do batalhão de Belfor Roxo que foram presos acusados de oferecer tratamento diferenciado a comerciantes que aderiram a esse esquema ilegal. César. Olha, Léo, independentemente deste caso que você trouxe agora, é sempre lamentável que a gente tenha a participação de policiais, policiais envolvidos em algum tipo de ação criminosa. Obrigado pelas informações, uma ótima noite a você, a cariocas e fluminenses. Olha, nós vamos trazer agora para você aqui no nosso telão uma imagem que é simplesmente impressionante. Um carro em alta velocidade se envolveu em um acidente e voou em uma rua da Zona Norte de São Paulo. Veja, esse é o momento, olha aí, que ele passa rasgando tudo e ele atinge vários veículos e outras motos que estavam estacionadas. Você acompanha essa visão aí de outro ângulo, né? São imagens, evidentemente, de uma câmera de segurança onde o acidente aconteceu. Repare que o veículo passa por uma canaleta e segue em alta velocidade. O carro, então, voa atingindo motos e outros veículos que estavam por lá estacionados. Veja agora por outro ângulo mais uma vez. O motorista alega que teve um apagão ao volante. Ele teve apenas ferimentos leves. A polícia investiga as causas do acidente e foi realmente uma sorte muito grande ninguém ter se ferido com mais gravidade. Vocês percebem aí que um pedestre na calçada se assusta com grandiosidade, como deveria ter sido mesmo, porque o acidente é simplesmente absurdamente grande e em extrema velocidade. Olha o barulho que você ouve quando o carro passa. Todo mundo quer se esquivar nesse momento de imprudência, sem dúvida nenhuma. Alunos de uma escola pública em Biguaçu, em Santa Catarina, passaram mal depois de comer doces levados por um colega. A polícia investiga se o recheio era de maconha. A escola estadual na Grande Florianópolis voltou a funcionar normalmente nesta quinta-feira, mas a correria na véspera foi grande. Um aluno do 6º ano do ensino fundamental, de 12 anos, levou brownies para a sala de aula. Segundo funcionários da escola, ele vendeu alguns doces aos colegas. Horas depois, os estudantes começaram a passar mal. Uma estava apresentando vômito
e tinha outra criança que estava apresentando uma crise de ansiedade, estava bem chorosa. Os demais apresentavam sonolência, mas estavam todos com sinais vitais estáveis, estavam todos num quadro estável. Os adolescentes receberam atendimento médico em unidades da região. Amostras de sangue e urina foram coletadas. Um dos responsáveis por uma das crianças, que não quer se identificar, disse que ficou surpreso quando o médico trouxe o resultado de um exame toxicológico preliminar. Estava eu e mais 4 pais, e ele falou para todos que no exame toxicológico de 2 crianças positivaram para rastros de maconha. Policiais militares que atenderam a ocorrência também desconfiaram da presença do entorpecente nos brownies. A Polícia Civil de Biguaçu instaurou um inquérito policial para averiguar toda essa questão. Foi encaminhado ofício para a Polícia Científica para constatar ou não a presença de maconha. Confirmou que foram 8 alunos atendidos e que eles estão bem. O Conselho Tutelar foi acionado e a mãe do aluno que distribuiu o doce prestou depoimento à polícia e deu 2 versões diferentes. Em um primeiro momento, ela informou que havia adquirido esses doces no centro de Florianópolis, em um local que a princípio não sabia definir, por pessoa também que não a conhecia, que adquiriu algumas unidades desse doce. Posteriormente, quando da formalização do boletim de ocorrência, ela informou que ela mesma confeccionou esses doces em casa com a ajuda do irmão. Você que nos acompanha certamente deve se recordar de um famoso caso, Boa Noite Cinderela, que nós trouxemos recentemente para você aqui. Pois muito bem, agora o Ministério Público pediu a prisão das 3 mulheres que doparam e roubaram 2 turistas britânicos no Rio de Janeiro. O SBT Brasil fala agora dos riscos que as drogas usadas nesse tipo de golpe oferecem à saúde. Substâncias tranquilizantes e até anestésicas, normalmente utilizadas para sedar pacientes durante procedimentos médicos, vêm sendo usadas por criminosos para aplicar o golpe conhecido como Boa Noite Cinderela. As principais substâncias são os benzodiazepínicos, que é da classe do clonazepam, os opioides, que é da classe da morfina. A ketamina também é uma medicação que é usada para causar esse efeito. As drogas atuam diretamente no sistema nervoso central. As vítimas ficam desacordadas e quase nunca se lembram do que aconteceu. Quando se dão conta, já foi tempo suficiente para a quadrilha agir. Os criminosos invadem as contas bancárias e usam os cartões de débito e crédito para fazer compras. A partir do momento que faz o uso até essa medicação sair do corpo, ele não lembra de nada do que aconteceu nesse período. Foi o que aconteceu com 2 turistas britânicos no último fim de semana. Este vídeo mostra um deles ainda dopado, cambaleando e em seguida caindo na areia da praia de Ipanema. Doparam o cara ali na frente. O cara dopado tá nem conseguindo levantar. Eles beberam uma caipirinha oferecida por mulheres em um bar na Lapa, bairro boêmio da região central do Rio, e acordaram horas depois sem os cartões e os celulares. O prejuízo foi de 2.200 libras, o equivalente a R$16 mil. Amanda Couto Deloca, de 23 anos, Maiara Kathleen Américo da Silva, de 26, e Rayane Campos de Oliveira, de 27, foram indiciadas. A polícia e o Ministério Público aguardam a decisão da Justiça sobre o pedido de prisão. Grande parte dos casos acontecem na própria hospedagem da vítima. Eles levam essas pessoas para dentro das suas hospedagens. E aí é ali que acontece o golpe. Em Copacabana, hotéis orientam os hóspedes a redobrarem os cuidados e indicam lugares seguros para frequentar. Nós pedimos, caso ela traga alguém ao hotel, que essa pessoa preencha a ficha, se identifique. Nós geralmente tiramos xerox do documento. Inclusive, alguns hóspedes não costumam gostar, mas nós explicamos que é para proteção, preservação dele mesmo. Em casos mais graves, a droga usada no Boa Noite Cinderela pode causar overdose ou até matar. Foi o que aconteceu com um turista jamaicano que morreu após ser dopado no Rio em agosto do ano passado. Para evitar o golpe, nunca aceite bebidas de desconhecidos. Drinks são os preferidos dos golpistas. Se precisar se afastar, tampe o copo ou a garrafa.
Fique atento à mudança na cor, cheiro ou consistência da bebida. Desconfie de abordagens muito insistentes. O que parece uma simples noite de diversão pode terminar em trauma ou até coisa pior. Quando os meus filhos eram adolescentes, um delegado aqui de São Paulo me ajudou dizendo o seguinte: olha, peça para os seus filhos quando estiverem em algum ambiente social, e isso vale para todos nós, sempre que for pedir água, peça água com gás, porque eles infiltram dentro das próprias garrafinhas, né, algum líquido com uma agulha bem fina, você bebe aquela água achando que está totalmente seguro e não está. Na água com gás não é possível fazer isso, porque quando ele injeta a agulha, a água, evidentemente, com o gás, ela passa a estourar. Por isso, fique a dica aqui também para você, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus familiares e para os seus amigos também. A polícia investiga um incêndio criminoso em um ônibus lotado no meio de uma estrada em São Paulo. Veja, um vídeo mostra o desespero dos passageiros que deixam o coletivo em chamas. Ninguém ficou ferido. Segundo testemunhas, antes de atearem fogo, os criminosos atacaram o veículo com paus e pedras. O ato seria um protesto contra uma reintegração de posse em Parelheiros, na zona sul de São Paulo. O ônibus ficou totalmente queimado. Desde o último dia 12 de junho, a Secretaria Municipal de Transportes registrou 638 ataques a ônibus. A Justiça do Rio de Janeiro afrouxou as medidas cautelares e autorizou o MC Pose do Rodo a fazer shows em outros estados. O cantor não vai mais precisar informar mensalmente para as autoridades que atividades ele vai realizar. A Justiça também determinou a devolução de um carro de luxo do MC que tinha sido apreendido. Pose é investigado por apologia ao crime e envolvimento com o tráfico de drogas. Ele foi preso no fim de maio e acabou solto 5 dias depois, quando começou a cumprir medidas cautelares. O presidente americano Donald Trump chamou o Brasil de parceiro comercial horrível. Ao mesmo tempo, o presidente Lula afirmou que o Brasil não ficará chorando e vai procurar outros países para receber os produtos daqui. Lula também falou sobre a regulação das redes sociais. O presidente Lula citou a proteção de crianças e adolescentes ao defender a regulação das plataformas digitais. Aqui no Brasil tem lei. E aqui no Brasil a lei vale para nós e vale para empresas estrangeiras que estão aqui dentro. E nós não vamos permitir a loucura que se faz contra criança e adolescente. Nós não vamos deixar, por isso nós vamos regular. Lula se dirigiu aos parlamentares que acompanharam o evento e cobrou a cassação do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro. Vocês têm que pedir a cassação dele, porque ele está traindo o país. Ele está, sabe? Essa é a verdadeira traição da pátria. Além da inauguração de uma fábrica de medicamentos para o Sistema Único de Saúde, o presidente visitou um hospital no Grande Recife que vai atender pacientes da saúde pública e entregou títulos fundiários em uma comunidade local. Mas foram as falas direcionadas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que atraíram os holofotes na passagem de Lula por Pernambuco. Dos 10 maiores produtos que eles exportam para nós, sabe quanto eles pagam de imposto? De 8 pagam 0. Sabe qual é a média?
O Mercado Livre agora tá com frete grátis a partir de R$19. Movimentado aqui hoje. É usado na exclusivo Loja do Eduardo Bolsonaro. Você tem que pedir a cassação dele, porque ele está traindo o país. Ele está, sabe? Essa é a verdadeira traição da pátria. Além da inauguração de uma fábrica de medicamentos para o Sistema Único de Saúde, o presidente visitou um hospital no Grande Recife que vai atender pacientes da saúde pública e entregou títulos fundiários em uma comunidade local. Mas foram as falas direcionadas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que atraíram os holofotes na passagem de Lula por Pernambuco. Dos 10 maiores produtos que eles exportam para nós, sabe quanto eles pagam de imposto? De 8 pagam 0. Sabe qual é a média que eles pagam para nós? 2,7%. Gente, então, não conte verdade para o planeta Terra. E nós não vamos ficar chorando que ele parou de comprar, não. Nós vamos tentar vender para a China, para a Índia, para a Rússia, para a Alemanha, para qualquer lugar. Na Casa Branca, Trump foi questionado justamente sobre essa busca dos países que foram taxados por novos mercados, como a China. O presidente americano disse não se preocupar com isso e ainda classificou o Brasil como um parceiro comercial horrível para os Estados Unidos. Oh, not at all. I'm not concerned at all. They can do what they want. Brazil has been a horrible trading partner in terms of tariffs. As you know, they charge us tremendous tariffs, far, far more than we would charge. And Brazil has some very bad laws happening where they took a president and they put him in jail or they're trying to jail him. This is really a political execution that they're trying to do with Bolsonaro. Em entrevista exclusiva à agência Reuters, Eduardo Bolsonaro voltou a afirmar que o governo Trump pode ampliar o tarifaço ao Brasil e disse que outras autoridades devem ser alvo de sanções. Não existe um cenário onde a Suprema Corte saia vitoriosa desse imbróglio todo. Eles estão tendo um conflito com a maior potência econômica do mundo. O Trump, ele nem começou a usar todas as armas que ele tem à mão dele. Empresas dos setores mais afetados pelo tarifaço estudam como acessar os programas e créditos do pacote de ajuda do governo. Parte delas está com dificuldade de redirecionar os produtos que iriam a clientes fixos nos Estados Unidos para outros mercados. Essa empresa na Grande São Paulo exporta lâminas de aço eletromagnético para os Estados Unidos. O material é usado na fabricação de bombas para a extração de petróleo. Por ser um produto personalizado, não é possível direcioná-lo para outros mercados. As vendas para os Estados Unidos representam 20% do faturamento da empresa, que está disposta a fazer de tudo para não perder o negócio. A gente está fazendo esforço brutal para não perder o cliente. Então nós vamos sacrificar nossa margem e nós estamos em contato com a cadeia de suplemento interno para que eles também contribuam com esse esforço e que a gente consiga apresentar um preço e manter o cliente lá fora. A empresa, com 240 funcionários, vai recorrer ao Reintegra, que faz parte do pacote de socorro do governo. O programa devolve parte dos tributos federais pagos na cadeia de produção de bens exportados e passará agora a contemplar também médias e grandes companhias. Com Reintegra, a gente vai tomar um crédito de imposto de 3,1%. Isso vai nos ajudar a compor o novo custo para a exportação. Como estabelece o plano do governo, a empresa deve manter os funcionários. Para o pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, as empresas que aderirem ao programa do governo devem ganhar alguns meses para se reorganizarem frente às perdas com tarifaço, mas faz um alerta. São políticas importantes de apoio às empresas afetadas. É importante que elas sejam bem focalizadas, que vão nessas empresas que realmente tiveram um faturamento comprometido com essas tarifas dos Estados Unidos, mas que após cessar o choque, elas tenham esse caráter transitório, senão vai gerar mais problema a uma situação já crônica fiscal do país. O presidente Lula reagiu à nova investida da Casa Branca contra o Brasil, a revogação dos vistos de brasileiros ligados à criação do programa Mais Médicos.
Em Pernambuco, Lula atribuiu a medida anunciada pelo Departamento de Estado americano à ida dos servidores brasileiros a Cuba e condenou o bloqueio comercial imposto ao país caribenho pelos Estados Unidos desde os anos 60. E eu quero dizer para os companheiros cubanos que o fato deles caçarem o Mozart foi por causa de Cuba, que eles tinham ido a Cuba. Então é importante eles saberem que a nossa relação de Cuba é uma relação de respeito a um povo que está sendo vítima de um bloqueio há 70 anos. Hoje estão passando necessidade. Estão passando num bloqueio que não há nenhuma razão. As sanções têm como alvos o ex-assessor de Relações Internacionais do Ministério da Saúde, Alberto Kleiman, e o atual secretário de Atenção Especializada à Saúde, Mozart Salles, que recebeu o apoio do presidente. Mozart, não fique preocupado com o visto dos Estados Unidos. O mundo é muito grande. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Você tem lugar para andar no Brasil pra caramba, cara. Não se importe. Antes da manifestação de Lula, Mozart Salles já tinha ponderado em uma publicação que médicos cubanos já prestavam esse atendimento em outros países por meio de mecanismos de cooperação internacional. Ao anunciar a sanção contra os profissionais brasileiros e seus familiares, o secretário de Estado americano Marco Rubio, que tem descendência cubana, disse que o Mais Médicos é uma fraude diplomática injusta e que o programa enriqueceu o regime cubano e privou os moradores de Cuba de cuidados médicos essenciais. A medida provocou a reação do ministro das Relações Exteriores de Cuba, que classificou a revogação dos vistos como uma retaliação a programas legítimos de cooperação médica. Criado em 2013 durante o governo Dilma, o Mais Médicos foi pensado para ampliar o acesso à saúde em áreas remotas e carentes do Brasil. 5 anos depois, durante o governo de Jair Bolsonaro, o programa foi descontinuado a pedido de Cuba, depois que o então presidente anunciou novas exigências, como a aplicação de testes de capacidade e a garantia de salário integral aos profissionais estrangeiros. Em 2023, quando retornou ao Palácio do Planalto, Lula retomou o Mais Médicos, só que priorizando os profissionais brasileiros. Atualmente, pouco mais de 2.500 profissionais de Cuba seguem atuando no programa, o que representa cerca de 10% do total de mais de 26 mil profissionais em atividade. O ministro da Saúde, que ocupava o mesmo cargo quando o Mais Médicos foi criado, disse que Trump é inimigo da saúde. Nós estamos enfrentando na figura do presidente atual dos Estados Unidos um inimigo da saúde. Antes das tarifas, desde o começo do governo dele, a cada momento ele faz ataques à saúde do mundo como um todo. Eu digo ao querido Mozart Salles, ao Alberto Kleiman e a todos aqueles que participaram do programa Mais Médicos, eu tenho orgulho do que vocês fizeram. Nós procuramos o Conselho Federal de Medicina para repercutir as acusações do governo Trump sobre o Mais Médicos. A entidade não quis comentar por ser um programa de competência do governo federal. Em meio à reaproximação entre o presidente da Câmara e o Palácio do Planalto, parlamentares bolsonaristas reafirmaram que vão usar o regimento da casa para atrapalhar as votações no Congresso. Hoje, Hugo Mota defendeu uma punição firme da Corregedoria contra aqueles que o impediram de presidir a sessão no início deste mês. A Corregedoria da Câmara segue notificando os de obstrução. Na noite desta quarta, o líder do PL reuniu os parlamentares do partido na tribuna com o documento em mãos. Esse tipo de representação não intimida nenhum de nós, não. Nós vamos continuar aqui na nossa trincheira da luta. Não haverá paz enquanto houver injustiçados neste país. Não haverá.
O presidente da Câmara afirmou em entrevista à Globo News que o ato da semana passada foi inadmissível e defendeu uma apuração firme da Corregedoria. Disse também que não há clima para pautar a principal reivindicação da oposição, a anistia ampla, geral e irrestrita aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. Nesta postagem, Mota reforça que vai concentrar esforços da Câmara nos projetos de lei que tratam da proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. O endurecimento no discurso com a oposição ocorre em um cenário de reaproximação do Congresso com o governo Lula. Os presidentes da Câmara e do Senado participaram do evento no Palácio do Planalto, que anunciou medidas para proteger o setor produtivo das tarifas impostas por Donald Trump. Desde a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, a oposição tenta pautar o que chama de pacote da paz, que inclui a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, o impeachment do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e a proposta de emenda à Constituição que acaba com o foro privilegiado. O partido do ex-presidente chegou a defender a votação dos temas na reunião dos líderes partidários, mas os deputados entenderam que não é o momento de analisar essas propostas. Para o líder do PT na Câmara, o Congresso deve ter outras prioridades. A sociedade brasileira não está preocupada em projetos para proteger deputados de investigações. A sociedade brasileira quer uma pauta que tem a ver com sua vida. A dessa semana que vem tem que ser isenção de imposto de renda até R$5 mil. E esse PL que já foi aprovado no Senado, do senador Alessandro Vieira, sobre a proteção de crianças e adolescentes. Nesta quinta, após visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado Zucco reforçou as pautas da oposição e fez críticas ao ministro Alexandre de Moraes. A gente está atento, não só em relação à pauta da anistia, como o fim do foro, cobrando para que seja pautado o resultado da votação cabe aos representantes do povo, aos 513 deputados federais, 81 senadores, e não a um ministro que nem voto tem. A agência de notícias Reuters divulgou imagens de Bolsonaro em prisão domiciliar. 20 horas mais 20 minutos, 8 horas e 20, pelo horário de Brasília. Uma pesquisa do Datafolha mediu a percepção dos brasileiros sobre as recentes medidas do ministro Alexandre de Moraes contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Veja junto comigo aqui no telão. Os pesquisadores fizeram a seguinte pergunta aos entrevistados. A prisão domiciliar de Bolsonaro foi decretada porque ele teria desobedecido a ordem de não usar as redes sociais ao ter participado de uma chamada de vídeo em uma manifestação em seu apoio e com ataques ao STF que foi transmitida por várias pessoas. Você concorda ou discorda da decisão de Moraes? 51% das pessoas concordam, 42% discordam. Os que não concordam nem discordam são 3% e não sabem 4%. Já em outro recorte foi apresentada a seguinte questão, veja, defensores de Bolsonaro alegam que ele está sendo injustiçado por Moraes por motivos políticos. Defensores das decisões do ministro dizem que ele está seguindo o que determinam as leis e a Constituição. Mas qual é a sua opinião? Aqui está, 53% aprovam a atuação de Moraes. 39% acreditam que Bolsonaro está sendo injustiçado. Os que não sabem somam 7%. Você vai ver junto comigo a seguir o golpe da locação de imóveis que fez vítimas em São Paulo e Santa Catarina. E ainda, 13 trabalhadores são resgatados em condições semelhantes à escravidão em Porto Alegre. Tudo isso e muito mais para você no SBT Brasil, que volta já. Continue com a gente. SBT Brasil com César Filho. Oferecimento. Loterias Caixa. Aposte na Loto Fácil da Independência.
Pequeno Cidadão acolhe e oferta atividades de assistência social e apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, visando a inclusão social e o exercício de sua cidadania. Nós transformamos nossas vidas para viver ao lado de vidas transformadas. Todo dia a Telecena muda a vida dos brasileiros. E hoje eu vim conhecer mais um ganhador. O senhor tinha algum sonho, alguma vontade, assim? Eu tinha vontade de ter um terreninho, onde pudesse criar uma criação, um gado, um esporte. E esse tempo inteiro trabalhando não deu para fazer isso? Ainda não, né? E a vida inteira, assim, o senhor acreditou na Telecena há quanto tempo? Em dias que começou, trocava em televisão, trocava em roupa de cama. Onde eu vou na loteria, eu compro. Eu já comprei hoje aqui, ó. Hoje já comprou a Telecena? Vou comprar para me ganhar. Eu sempre compro uma, duas, no mês eu compro umas 5. Então, claro que a gente trouxe um prêmio simbólico aqui pro senhor. Puxa aí você e depois já mostra pro pessoal de casa quanto você ganhou. 1 milhão. É 1 milhão! Que eu queria. A gente tem que acreditar, não tem? Tá feliz? Muito feliz. Mostra pro pessoal de casa. Alô, minha filha! Estamos de volta ao vivo com o SBT Brasil para mostrar para você que o ministro Alexandre de Moraes pediu que a data do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus seja marcada. Quem traz as informações agora, direto e ao vivo de Brasília, é a repórter Paola Cuenca. Boa noite, Paola. Qual é a previsão para essa data? Existe? Boa noite para você, César, e para quem nos acompanha. A data exata a gente ainda não tem, mas a expectativa é de que esse julgamento aconteça já no próximo mês, viu, em setembro. Esse despacho é feito pelo ministro Alexandre de Moraes, que saiu há pouco, por volta das 7 horas da noite. O ministro faz uma solicitação ao colega Cristiano Zanin para que sejam disponibilizados os dias para o julgamento presencial desta ação penal. O pedido é endereçado a Zanin porque ele é o presidente da primeira turma, o colegiado aqui do Supremo, onde esta ação penal é analisada. Por ser presidente, é Zanin, então, quem forma a agenda de julgamentos. Esse movimento de Moraes, solicitando a data do julgamento, acontece logo no dia seguinte ao encerramento da chamada instrução processual, uma etapa de andamento da ação aqui no Supremo, que inclusive foi finalizada com a entrega das alegações finais dos réus. A gente preparou uma reportagem com os principais pontos apresentados nestas alegações pelas defesas dos acusados de golpe. Nos documentos protocolados no STF, todas as defesas pediram a absolvição dos réus. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro disse que teve o trabalho prejudicado pela rápida condução do processo e dificuldade de acessar os documentos contidos na ação penal. Contradições na delação de Mauro Cid também foram destacadas e os advogados pediram a nulidade do acordo de colaboração premiada. Sobre a acusação de que o ex-presidente liderou um plano golpista, a defesa alegou não haver provas suficientes para a condenação. Não há como condenar Jair Bolsonaro com base na prova produzida nos autos, que demonstrou fartamente que ele determinou a transição, evitou o caos com os caminhoneiros e atestou aos seus eleitores que o mundo não acabaria em 31 de dezembro. Que o povo perceberia que o novo governo não faria bem ao país, disseram os advogados. A respeito de supostas tratativas entre Bolsonaro, integrantes do governo, assessores próximos e o alto escalão das Forças Armadas, com o objetivo de dar um golpe, a defesa disse que estas conversas são muito de cogitação. Este professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas acredita que o STF não deve aceitar essa argumentação. Muita gente não compreende e outra gente não quer compreender. Com o mero ato tentado, com o mero planejamento iniciado, dá-se a consumação do crime. Então, quer dizer, não adianta a defesa ou as pessoas dizerem eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém.
Não se está falando de matar e roubar. Descredibilizar a delação de Mauro Cid foi uma estratégia comum da maioria das defesas. A do ex-candidato a vice-presidente, general Braga Neto, disse que não há, para além da palavra de um delator reconhecidamente mentiroso, qualquer elemento de prova que demonstre que ele tenha tomado ciência, elaborado ou financiado qualquer operação clandestina com o intuito golpista. Já os advogados de Anderson Torres buscaram minimizar a importância da chamada minuta de golpe encontrada na casa do ex-ministro da Justiça. O texto não fazia sentido jurídico e jamais poderia ser levado a sério por qualquer jurista, disse a defesa. Em conversa com influenciadores digitais nesta quinta, o ministro Alexandre de Moraes negou ter acelerado a tramitação da ação penal. Segundo Moraes, da investigação até aqui, já se passaram quase 2 anos. O relator afirmou ainda que, pelo fato de um dos réus estar preso, o general Braga Neto, a lei ordena um andamento mais ágil do processo. Um esquema de golpe na locação de imóveis vem fazendo vítimas em São Paulo e em Santa Catarina. Proprietários que acreditavam estar seguros com toda a documentação e garantias descobriram que nem sempre isso é suficiente para proteger de estelionatários. Meu Deus, levou até as luminárias. É assim que Tácito encontrou o apartamento dele após 1 mês sem receber o aluguel. O que deveria ser um investimento seguro se transformou em um prejuízo de R$35 mil. Quebraram a fechadura. Roubaram a geladeira. Nossa Senhora. A televisão, ó. Roubaram a televisão, ó. Ó, levaram a televisão, a luminária, quadro, o ar-condicionado, a roupa de cama. A desconfiança começou quando os pagamentos do IPTU e do condomínio atrasaram. Tácito descobriu que o inquilino vivia com uma mulher e uma criança, informação que não havia sido declarada no contrato. O homem tinha assinado o documento usando o nome de Adriano Gedra, se passando por um português. Foi quando o verdadeiro Adriano Gedra apareceu. Como é que a imobiliária aceitou os documentos falsos? Porque os documentos, a assinatura, a foto não batia. Como é que a imobiliária não verificou isso? Como é que a empresa, a seguradora, aceitou o seguro-fiança? O verdadeiro Adriano Gedra registrou um boletim de ocorrência denunciando que alguém usava seus documentos para aplicar golpes. A investigação revelou também que, em Florianópolis, Bruno Prim Broiring teve nome e CPF clonados pelo mesmo golpista ao longo dos últimos 5 anos. Mesmo com uma ação de despejo na justiça, o homem identificado como Emerson Luiz Dourado fugiu levando todo o mobiliário do dono do apartamento. A maconha ele esqueceu. Como é que ele conseguiu sair do seu condomínio com uma geladeira, 2 televisores? Se a polícia sabia de todo mundo, de tudo isso, tinha vários boletins de ocorrência, vários crimes envolvidos, por que não atuaram, não prenderam ele antes? O caso de Tácito mostra que, mesmo seguindo todos os protocolos de segurança, a locação de imóveis ainda carrega riscos. E, embora seja um bom investimento, é fundamental redobrar os cuidados com a escolha do inquilino e verificar a fundo a documentação apresentada. É ser rígido na conferência de documentação, entrevista pessoal, seguro-fiança, cobertura de danos, um seguro da própria unidade, então dá para minimizar. Para ter o seguro-fiança aprovado, o impostor mostrou um extrato bancário no valor de quase R$900 mil. O extrato era falso. Pode sim existir responsabilidade da imobiliária, caso ela tenha negligenciado, não tenha verificado de forma correta aquela documentação. A polícia continua investigando o caso e procura Emerson Luiz Dourado, que pode estar usando outras identidades falsas para aplicar novos golpes. Eu gritava, eu clamava por ajuda. Na portaria, eu falava com o porteiro da manhã, porteiro da tarde, porteiro da noite. A síndica tentou me ajudar, mas mesmo assim não deu certo. Eu falava com o delegado, eu falava com o chefe de investigação, eu mandava o WhatsApp, eu falava com outra delegacia. Não posso fazer nada, não é a minha área. É isso que eu ouvia. 13 trabalhadores foram resgatados em condições semelhantes à escravidão em Porto Alegre. E é para a capital gaúcha que nós vamos agora conversar ao vivo com o repórter Eduardo Pinzon, que traz todos os detalhes dessa investigação. Pinzon, muito boa noite para você. Qual a origem desses trabalhadores? Conta pra gente.
Boa noite, César, e a todos que nos acompanham. Eram 6 mulheres e 4 homens de origem boliviana e argentina que trabalhavam em um restaurante especializado em bifes à milanesa em um bairro nobre aqui em Porto Alegre. Os bolivianos estavam em um apartamento sem chuveiro, sem cobertores nem camas para todos. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, que fez o resgate, eles foram recrutados com a promessa de empregos com carteira assinada. Mas, quando chegaram, teriam sido submetidos a jornadas de até 15 horas e um pagamento menor do que o prometido. Eles ainda precisavam voltar a pé de madrugada para o alojamento. Os trabalhadores foram encaminhados para um hotel e o empregador será obrigado a arcar com as verbas rescisórias e também a passagem de volta para casa. O restaurante nega as acusações. Outros 3 trabalhadores que não têm relação com esse restaurante foram resgatados de um galpão de reciclagem de lixo aqui em Porto Alegre. César. Obrigado pelas informações, Pinson. Uma ótima noite a você, a todo o povo gaúcho e todos da região sul do nosso país. Todas as regiões brasileiras estão enfrentando as consequências cada vez mais graves das mudanças climáticas. A conclusão está no relatório apresentado à Convenção das Nações Unidas sobre alterações do clima. Em 2023, o município de Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, enfrentava a maior enchente da história. O que os moradores não imaginavam é que em menos de um ano, outra cheia atingiria o município em níveis ainda piores. O Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, é um exemplo do que mostra o relatório de transparência do Brasil. Nos últimos 10 anos, 83% dos municípios brasileiros foram atingidos por desastres climáticos. 177 milhões de pessoas foram afetadas. Quase 300 mil casas foram destruídas no país. Para os próximos anos, o relatório aponta aumento da temperatura em todas as regiões, chuvas extremas e o aumento no nível do mar. Não há outra saída. O país, os estados e os municípios precisam se adaptar e agir para reverter esse cenário. Atingido pela enchente de 2024, o Rio Grande do Sul criou um centro de estudos para tratar das mudanças climáticas. 34 milhões de reais devem ser destinados para pesquisas em gestão de risco, educação, monitoramento e previsão. Só o estado gaúcho foi atingido por 4 períodos de chuvas extremas nos últimos 2 anos. Desde 2011, o estudo do governo federal mapeou 6 eventos climáticos severos no país. Entre eles, o deslizamento na região serrana do Rio de Janeiro, a cheia do Rio Madeira e as enchentes no Rio Grande do Sul. Por isso, os alunos desta escola particular de Porto Alegre foram até os bairros mais afetados da capital para uma pesquisa de campo. É para conseguir meio que pensar um mundo com esperança, assim. É uma geração que a gente escuta e é falado para eles e o mundo está acabando e tem aquecimento global e é emergência climática. Então, às vezes, esses projetos eles servem para, de alguma forma, mostrar que, não, há um caminho de esperança. Agora querem apresentar à prefeitura para um projeto em busca de soluções. O nosso projeto constatou que as regiões ribeirinhas, ou seja, a região das margens dos rios, estavam sendo altamente afetadas pelo processo de erosão por falta de vegetação nativa e que isso intensificava muito o nível das enchentes naquelas regiões. Quando a gente fez as visitas, fazia quase um ano, e eu fiquei chocada com quantas coisas ainda estão acontecendo, quantas consequências ainda existem. Faltando 20 minutos para as 9 da noite pelo horário de Brasília, nós temos muito ainda a mostrar para você que vai ver junto comigo a seguir. A expectativa para a reunião entre Trump e Putin no Alasca, que pode definir o futuro da guerra na Ucrânia. E o Flamengo saiu na frente do Inter por uma vaga nas quartas de final da Libertadores. Aguarde, o SBT Brasil volta já. Continue com a gente. Você tem um negócio? Quer prosperar? Ler livros de autoajuda ajuda. Mas sabe o que ajuda ainda mais? Receber pagamentos pelo celular. Pensamento crítico até que ajuda.
Mas só no Bradesco você aprende a importância de 5 dias sem juros no cheque empresarial. Resiliência, foco, ajuda. Mas um crédito sob medida do Bradesco, isso que é ajuda. Autoajude-se. Abra sua conta PJ no Bradesco. É revoltante. Facções dominando estados inteiros. Cidadão de bem preso em casa e o bandido barbarizando na rua. Aqui em Goiás é diferente. Bandido aqui não se cria. A gente mostrou que dá para vencer a criminalidade. O Brasil não precisa viver com medo. Nós vamos devolver o Brasil aos brasileiros de bem. Filie-se ao União Brasil. Coragem para endireitar o Brasil. Tá na hora do café. Ai, o cafezinho vai bem agora, né? Vou tomar um café. E melhor que um café é a promoção do fim de semana da Cafeteira Navan. Cafeteira digital programável Philco de R$ 299,90 por apenas 10 vezes de R$ 19,99 sem entrada e sem juros. Grande, faz 40 cafés. Você programa à noite e acorda com o café pronto. Base aquecida, mantém quente por muito tempo. Só 10 de R$ 19,99. Muita praticidade pro dia a dia. E todo o setor de eletro em 10 vezes sem entrada e sem juros. Novo HR-V 2025. Modas passam, ele ultrapassa. Onde tem sonho, tem corre. Mas e se a dor parar você? Sem tempo, irmão. O novo Sonridor chegou. 5 vezes mais rápido. Pra você ver seus sonhos virarem realidade. Novo Sonridor, sem tempo para dor. Onde tem republicanos, o Brasil avança de verdade. Vitória alcançou uma marca histórica, mais de 70 dias sem homicídios, algo inédito no Espírito Santo. Integração entre forças de segurança, tecnologia e ações sociais são parte de uma estratégia focada na preservação da vida. Vitória é referência nacional em segurança pública. Gestão eficiente é a nossa marca. Republicanos, 20 anos de trabalho pelo Brasil. Novo Tio Nacho Anticaspa com própolis. A única fórmula com geleia real e própolis, sem química nociva. Controla a caspa sem ressecar seu cabelo. Novo Anticaspa com própolis de Tio Nacho. É tempo de Vegas. É tempo de MGM do milhão. Seus jogos favoritos podem te levar a um prêmio acumulado de mais de 4,5 milhões de reais. E a cada nova jogada, uma emoção diferente. E desde a primeira vez, você já está concorrendo. É tempo de diversão, é tempo de emoção. BetMGM, é tempo de Vegas. Tá maravilhoso aqui. Tô feliz da vida. Minha experiência aqui foi além da imaginação, surreal. Faz mais de 20 anos que eu compro a Telecena. Para nós é uma tradição de família. Meu pai sempre comprou. Quando meu pai faleceu, minha mãe continuou a comprar. Agora minha mãe faleceu, eu compro no lugar dela. Eu sempre olhava, comprava a Telecena e eu dizia, um dia eu vou estar lá. Valeu, obrigado pelo carinho, viu? Marca ela. Olha ela. Gente! Ganhou quanto? 50 na Telecena. Vai fazer o quê com 50 mil? Vai putinho, o resto vou fazer investimento. Que vocês possam aproveitar o prêmio da Telecena. E agora vocês mudaram de vida graças à Telecena, né, minha gente? Parabéns. CET Expo 2025. Não perca o maior evento de tecnologia e negócios de mídia e entretenimento da América Latina. Venha conferir os lançamentos das principais marcas do Brasil e do mundo e debater o futuro do setor com especialistas. Uma imersão nas inovações e tendências do mercado. CET Expo 2025, de 18 a 21 de agosto em São Paulo. Inscreva-se agora, cetexpo.com.br.
Portiolli Gold Intenso. O brilho do ouro, a força da presença. O SBT Brasil está de volta ao vivo para mostrar agora para você que o encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca está marcado para esta sexta-feira, amanhã, às 4h30 da tarde, pelo horário de Brasília. Horas antes da reunião, que pode selar o destino da Ucrânia, o presidente ucraniano recebeu mais apoio dos europeus. Na diplomacia, gestos não raramente substituem as palavras. Se não houve discursos na visita do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Londres, as imagens mostravam o apoio que a Ucrânia precisa e o que o Reino Unido quer demonstrar. O premier britânico Keir Starmer, Zelensky e os principais líderes europeus tentam o equilíbrio para discordar sem contrariar o presidente dos Estados Unidos, que é quem vai representá-los no encontro desta sexta com Vladimir Putin. A União Europeia rejeita qualquer mudança territorial que não seja resultado de um acordo entre as partes, disse Anita Ripper, porta-voz do Bloco Europeu, sobre a não participação da Ucrânia e a preocupação velada de que Donald Trump concorde com os termos dos russos em detrimento dos ucranianos e do restante da Europa. Do outro lado, Vladimir Putin tenta isolar os europeus, ciente de que o presidente dos Estados Unidos também não morre de amores pela Ucrânia ou pela União Europeia, alvos de muitas críticas da Casa Branca. Como os europeus, Putin tem uma estratégia para se referir a Trump publicamente. A atual administração, como todo mundo sabe, está fazendo, na minha opinião, um esforço energético e sincero para cessar as hostilidades, disse o russo em tom elogioso sobre o norte-americano. Sem citar a Ucrânia nem a Europa, ele afirmou que pretende negociar com Trump um acordo sobre uso de armas nucleares. Ao contrário das rodadas de negociações com os ucranianos, que aconteceram em Istambul, para onde os russos mandaram uma equipe de segundo escalão, Vladimir Putin vai viajar com alguns dos mais influentes e experientes integrantes do seu governo, incluindo o ministro das Finanças, um indicativo de que as sanções econômicas contra seu país serão uma parte importante da conversa. A União Europeia já tem pronto um novo pacote de sanções e o próprio Donald Trump ameaçou taxar os produtos russos em mais de 100% ou mais, caso Vladimir Putin não concordasse em uma solução para a guerra. O prazo que o norte-americano deu já venceu na semana passada. Nada aconteceu. Prolongar a conversa pode beneficiar os russos, que hoje têm vantagem nas linhas de combate, embora também estejam sofrendo ataques como este em Belgorod e em Rostov. Nesta quinta, Donald Trump afirmou que, mais importante que o encontro de sexta, será uma segunda reunião, que deverá envolver Zelensky e talvez, ele disse, alguns líderes europeus. Mas do Kremlin veio o aviso sobre as muitas expectativas para sexta-feira. Não há planos, disse o governo russo, para assinar nenhum acordo durante o encontro. Tomara que esse acordo seja realmente finalizado e sacramentado. E de volta ao Brasil. Uma quadrilha que lavava dinheiro para o tráfico de drogas foi presa em Mato Grosso. O grupo teria movimentado mais de 180 milhões de reais. Foram cumpridas 67 ordens judiciais. 7 pessoas foram presas, entre elas os DJs Diego Lima Dato e Patrick Noro de Castro. Os dois já haviam sido presos em 2019, acusados de venderem drogas sintéticas em festas. O grupo é suspeito de montar um complexo esquema criminoso voltado à lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas. Em Mato Grosso, os mandados foram cumpridos em Cuiabá e Primavera do Leste. Mas a polícia também cumpriu ordens judiciais em São Paulo e Mato Grosso do Sul. Um suspeito está foragido. Ele é um dos responsáveis por operacionalizar os valores, né? Um dos cabeças na questão financeira para dissimular esses valores que foram obtidos pelo tráfico de drogas. O grupo teria movimentado mais de 185 milhões de reais. 16 veículos foram apreendidos e 19 contas bancárias foram bloqueadas. São 19 pessoas investigadas de uma empresa, ou seja, são 20 investigados ao total. Todas no mesmo modus operandi, dissimulando valores de transferência entre si. Armas de fogo e munições foram apreendidas. Na casa de um dos suspeitos, os policiais encontraram dinheiro vivo. O ministro das Finanças de Israel aprovou hoje a criação de um novo assentamento judaico na região da Cisjordânia,
ocupada, algo que, segundo analistas internacionais, pode dificultar as negociações de paz no Oriente Médio. Segundo Bezalel Smotrich, o projeto enterra a ideia da criação de um Estado palestino. A fala do ministro das Finanças israelense é uma resposta a governos como o da Austrália, da França e do Reino Unido, que recentemente afirmaram que deverão reconhecer oficialmente o Estado da Palestina nas próximas semanas. A intenção é construir cerca de 3.400 casas para colonos israelenses em uma área que isolaria Jerusalém Oriental e cortaria a ligação com a Cisjordânia, dificultando o deslocamento de palestinos. O plano israelense, que recebeu críticas das Nações Unidas, foi divulgado em um momento em que a situação humanitária se agrava em outra parte do território palestino, a faixa de Gaza. Mais de 100 organizações internacionais publicaram um comunicado conjunto que acusam Israel de usar a ajuda humanitária como ferramenta de guerra contra a população civil. As entidades alegam que o governo israelense impõe barreiras severas para a entrada de comida e remédios. Israel rejeita as acusações e afirma que facilita a entrega de suprimentos por meio de corredores humanitários e que controla as mercadorias para evitar saques por parte dos terroristas do Hamas. No Salão Oval da Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que gostaria que repórteres fossem autorizados a entrar em Gaza para acompanhar o processo de entrega de ajuda. Israel alega preocupação com a segurança ao proibir o acesso de jornalistas ao território palestino desde o começo da guerra. Mais de 100 pessoas foram presas em Washington desde que Donald Trump anunciou uma intervenção federal na segurança da capital americana na última segunda-feira. 45 prisões aconteceram após a chegada das tropas federais. Segundo a Casa Branca, 29 imigrantes em situação ilegal também foram detidos e serão deportados. Trump ordenou o envio de 800 militares da Guarda Nacional a Washington, alegando que a violência na capital americana está fora de controle. Dados oficiais da prefeitura da cidade revelam, no entanto, que o índice de criminalidade atual é o menor das últimas 3 décadas. O Instituto de Meio Ambiente do Acre suspendeu hoje as autorizações para queimadas pela seca severa que assola o estado. As populações rurais são as mais afetadas pela falta de chuva. A seca severa que atinge o Rio Acre levou a Prefeitura de Rio Branco a decretar situação de emergência. O ato foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado na última quarta-feira do dia 6 de agosto. Na capital, mais de 70 comunidades rurais já sentem os impactos diretos da estiagem. Nós estamos nesse momento terminando de elaborar os planos de trabalho. Esses planos de trabalho são com as necessidades ali básicas, cestas básicas, água, combustível, aluguel de carro-pipas. O nível do Rio Acre, principal fonte de abastecimento da capital, já chegou a 1,31 m, o menor registrado no ano. A marca está apenas a 8 centímetros acima da menor cota da história, medida em setembro do ano passado. Com o decreto, o município espera agilizar ações para minimizar prejuízos e garantir apoio às famílias que vivem nessas áreas. Mas as comunidades mais afetadas pela estiagem já estão sentindo os impactos, principalmente quem usa o rio como meio de trabalho e sustento. Está ficando mais difícil, né? Você vê, para pegar um peixe aqui é difícil, pegar um peixe. Até um piranambu, que era um peixe bem fácil de pegar ele aqui, hoje tu não pega mais. Seu Antônio explicou que, em relação ao financeiro, essa é uma situação delicada e que está sendo muito afetada. Isso aí, vou te falar, afeta muito. Para nós deu uma queda muito aqui, grande. Nosso trabalho aqui caiu um pouco. Esse porto do mercado era cheio de canoa, cheio de embarcação, trazia melancia, trazia banana, trazia muita coisa. Dava emprego, gerava emprego. Hoje não tem mais. A Espanha pediu ajuda da União Europeia para combater os incêndios florestais que já deixaram ao menos 3 mortos no país só nesta semana.
As temperaturas em algumas regiões espanholas ficaram acima dos 45 graus, o que dificulta o controle das chamas. Além da Espanha, os incêndios também preocupam autoridades de outros países europeus, como França e Grécia. O fogo já consumiu mais de 500 hectares no continente até agora. É mais que o dobro da média histórica para um único ano. A violência sexual e o assassinato de crianças e adolescentes ocorrem em maior número nos estados da região amazônica do país. Em pouco mais de um mês, ações federais resgataram 80 vítimas das mãos de abusadores. As crianças e os adolescentes da Amazônia estão mais expostos à violência sexual e letal. Entre 2021 e 2023, mais de 31 mil casos de estupro foram registrados, além de quase 3 mil mortes violentas intencionais. Não podemos esquecer que a exploração sexual ela está muito relacionada com a questão de sobrevivência. Isso a gente já detectou em trabalhos que nós fizemos na fronteira ali com o Suriname. O relatório foi elaborado com base em dados das secretarias de segurança pública de todo o país. Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Pará, Tocantins e Acre são os estados da Amazônia com maior índice. A maior parte dos adolescentes que sofrem morte violenta intencional são adolescentes negros, o que segue a tendência nacional e se confirma também aqui na região amazônica. Cada caso exige atenção imediata e uma rede de proteção para garantir a segurança de crianças e adolescentes. No Pará, casos recentes mostram essa triste realidade, que, segundo especialistas, ainda está longe de uma mudança significativa. Esta semana, em Santarém, oeste do Pará, uma adolescente foi surpreendida por um mototaxista que mostrou o órgão genital para ela. Em outubro do ano passado, também em Santarém, câmeras de segurança registraram um homem fugindo depois de abusar sexualmente de uma criança de 7 anos. Nós precisamos, mais do que nunca, entender que nós não podemos normalizar, muito menos aceitar a violência sexual. O Disque 100 continua sendo um canal essencial para garantir que casos sejam denunciados e vítimas recebam proteção. Se puder, denuncie. O número de mulheres com câncer de mama tem aumentado e a descoberta da doença acontece cada vez mais cedo. Diante disso, muitas vezes elas precisam lidar com a infertilidade provocada pelo tratamento da doença. Mas um projeto que já ocorre em São Paulo e no Rio Grande do Sul pode mudar isso. Aos 31 anos, a Brenda descobriu um câncer de mama. O tratamento para salvar a vida impossibilitaria um sonho, ser mãe novamente. É que a químio e a radioterapia podem levar à menopausa precoce e causar infertilidade. Quando a gente está de fora do problema, a gente vê de um jeito, né? E quando a gente está dentro, a gente começa a ver que não é só, ele não afeta só ali o cabelo, né? Ele afeta a tua fertilidade, ele afeta o teu emocional, ele afeta tudo, afeta a pele, afeta tudo. Jamais imaginei que poderia me causar uma infertilidade precoce. Mas a dona de casa entrou na lista de pacientes do projeto Oncofertilidade. E antes de começar a tratar o câncer, ela e outras 5 mulheres congelaram os óvulos. Assim, terão até 10 anos para fazer a fertilização. As pacientes, elas são encaminhadas diretamente do serviço de mastologia ou de oncologia para nós. Então, nós temos uma pessoa que é a navegadora, que ela faz essa junção entre os médicos da infertilidade, da reprodução humana, com os médicos clínicos, oncologistas e mastologistas, e eles nos encaminham imediatamente a paciente que mostra interesse em fazer o tratamento de preservação da fertilidade. A iniciativa chega em um momento em que o número de diagnósticos de câncer de mama em mulheres mais jovens e em idade fértil vem crescendo. De acordo com o painel Oncologia Brasil, 1 em cada 3 diagnósticos no país são em mulheres com menos de 50 anos. Até agora, o congelamento dos óvulos era feito somente em 2 hospitais de São Paulo.
Com quase 11 mil diagnósticos de câncer de mama nos últimos 3 anos, agora o Rio Grande do Sul tem o 3º hospital do país oferecendo o serviço de congelamento de óvulos para mulheres que podem se tornar inférteis por causa do tratamento oncológico. A ideia do Hospital de Porto Alegre é ampliar o número de pacientes atendidas, já que o tratamento é pago pelo Ministério da Saúde. Isso traz qualidade de vida para o tratamento dessas mulheres e traz também esperança, saber que há vida após o tratamento do câncer. A Brenda agora vai ter tempo para cuidar da própria saúde e depois planejar a gravidez do 2º filho. Pode ser que agora não possa, daqui 5, 6 anos eu queira. Pelo menos é um pouquinho de esperança que eu tenho de conseguir ter outro filho futuramente. E agora vamos falar de futebol. O Flamengo levou a melhor sobre o Internacional no Clássico Brasileiro pelas 8ª de final da Copa Libertadores. Bruno Henrique, ainda no primeiro tempo, fez o gol da vitória rubro-negra. Flamengo 1, Internacional 0. Semana que vem os times voltam a se enfrentar no Beira-Rio e o Flamengo tem a vantagem do empate para se classificar. O SBT Brasil, que amanhã completa 20 anos, viveu grandes momentos até aqui. Nossos repórteres fizeram história, não apenas ao ganhar prêmios, mas com o impacto que as reportagens causaram nas pessoas. Vamos relembrar agora grandes coberturas na segunda matéria da série especial sobre as 2 décadas do telejornal. Entre prêmios e reconhecimento, a comemoração pelos 20 anos do SBT Brasil é essa. Vai além de acompanhar de perto os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Por favor, devolva a nossa menina. Vieram silenciosamente prestar uma homenagem às vítimas do massacre de Paris. O correspondente internacional Sérgio Uti, que é repórter do SBT Brasil desde a primeira edição, esteve nas principais guerras dos últimos anos. Eles acabaram de localizar um alvo que está aqui do lado, é isso que acontece. Mas a história que deixou marcas inesquecíveis nele aconteceu no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, estado onde Sérgio Uti nasceu. A exploração sexual e o trabalho infantil foram retratados em detalhes numa premiada série de reportagens em 2009. Eu conheci um britânico que morava em Belo Horizonte, hoje mora aqui em Londres e até hoje é envolvido em ajudar essas crianças. Patrícia Vasconcelos fez matérias em 14 países da América do Sul e Central até se tornar correspondente do SBT Brasil em Washington. Apenas 2 telejornais do país têm credencial para acompanhar o dia a dia da Casa Branca na capital norte-americana. Ter a oportunidade de não só acompanhar e narrar o que acontece, mas de poder questionar, fazer perguntas, por exemplo, né? As histórias contadas nas sedes do poder. O desafio do Mensalão, assim, foi impressionante. O jornal começando o 8 de janeiro, o estrago que foi feito no caso do Congresso, aonde eu cubro. As que retratam dramas e injustiças nas casas das pessoas se somam aos flagrantes. O tiroteio em plena linha vermelha em 2009 no Rio de Janeiro recebeu o Prêmio ESSO de jornalismo naquele ano. Ninguém acredita, essa é a realidade do Rio de Janeiro, linha vermelha fechada. Sem nunca esquecer que prêmios não alimentam o bom jornalismo, o SBT Brasil foi finalista do ESSO outras 3 vezes. Se eu disser para o senhor que tudo isso foi vendido dentro do prédio da Assembleia... E recebeu o troféu Tim Lopes de jornalismo investigativo. Estar nas ruas
fez o telejornal marcar presença nos principais acontecimentos nesses 20 anos. Sabe aquele olhar, aquele brilho de um fã quando vê o ídolo? Aqui, tá na cara dos peregrinos. Bem-vindos à era Barack Hussein Obama. Eu estou nesse momento aqui em frente à boate onde aconteceu a tragédia. Partes do avião estão por todos os lados. As eleições no Brasil. A única imagem que mostra claramente Serra sendo atingido por um objeto é esta, do que parece ser uma bola de papel. Eu não tô me... Eu não... A senhora está se sentindo mal? A minha pressão caiu. A sua pressão caiu, nós vamos pegar uma cadeira. Eram milhares de pessoas gritando e tirando fotos, até que Bolsonaro foi atingido por uma faca. As tragédias. Está medindo a radiação para ver exatamente o limite que a gente pode chegar. A imagem do Marcelo de joelhos, ao lado da cova de Dona Eunice, diz tudo. Os 20 anos do SBT Brasil também foram marcados por denúncias daquilo que está entre os maiores problemas do país, o descaso com a saúde pública. Em 5 reportagens especiais, o telejornal mostrou a farra de médicos que batem o ponto em hospitais públicos e vão embora sem trabalhar. A mais recente aconteceu bem aqui, no Hospital Heliópolis, na zona sul de São Paulo. E como é que funciona? O senhor bateu o seu ponto e está indo embora na corridinha, como é que é? O SBT Brasil, aos 20 anos, busca cada vez mais estar próximo de você mesmo, que nos assiste. Para fazer o que já existe há 40 anos, eu acho que não vale a pena. Eu acho que a gente tem que fazer algo para tentar inovar. Um jornal que, desde o início, mostra coragem. Eu espero que o SBT Brasil nunca perca a valentia, nunca perca o atrevimento de dizer o que tem que ser dito, de fazer o que tem que ser feito, de olhar para onde tem que ser olhado, de confrontar quem tem que ser confrontado. E na reportagem de amanhã, em comemoração aos nossos 20 anos, você vai conhecer uma telespectadora que cresceu assistindo ao SBT Brasil e decidiu seguir carreira profissional no jornalismo. Você não pode perder. Você fica agora com as filhas da senhora Garcia, que faz o maior sucesso em todo o Brasil. Muitíssimo obrigado a você que liga e se liga todo dia, o dia todo, junto com a gente aqui na tela do SBT. Uma abençoada noite de quinta-feira para você. Até amanhã, 7:45 da noite, com o SBT Brasil.